O Chris está sempre enrascado. Dessa vez, além de investigar, ele tem que lidar com a Viviane, a garota que ele está interessado e que parece conhecer a Amélia. Vamos ver o que vai acontecer nesse 7º episódio da 3ª temporada do Detetive Astral? Então fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici e esse é o Detetive Astral. Galera, tá todo mundo me perguntando sobre isso e eu não posso deixar de falar. Realmente eu fui pesquisar uma maneira de fazer viagem astral e ter todos os incríveis benefícios que o Chris tem e eu acabei encontrando esse curso de viagem astral aí do canal do Pava. Foi o mais sério, completo, rápido e seguro de todos que eu avaliei. Nesse curso, segundo o próprio Pava, você já consegue sua primeira projeção astral nas primeiras horas. É um curso 100% online com muitos módulos sobre viagem astral, onde você aprende a utilizar o seu corpo astral de maneira totalmente consciente. Com certeza, se você juntar o que você aprende aqui nos relatos do Chris com o que o curso ensina, não vai ter limites para suas aventuras no astral. O Pava tem mais de 10 anos em experiência e estudos no assunto. E ele também te ensina a se proteger para você não ir para lugares errados e nem encontrar seres negativos se você não quiser. Esse aqui é o único curso que ensina a técnica da câmara projetiva e algumas outras bem fantásticas. Olha, chegou a hora de você projetar seu corpo astral, plasmar amigos e objetos astrais, visitar lugares que sempre desejou ou que nunca imaginou ir e voltar para o corpo com total controle. O que você acha? Vamos nessa? Não perde mais tempo. É a sua vez de bancar o Detetive Astral, passear por aí fora do corpo e investir no seu desenvolvimento espiritual com segurança, velocidade e eficácia. O link para o curso está aqui na descrição do vídeo, mas eu vou deixar um QR Code aqui na tela fixo para você acessar a hora que quiser, porque eu não sei quanto tempo vai ficar disponível, tá legal? E eu vou fazer igual eu fiz da outra vez. Depois que eu ver que tem muita gente comprando, porque já tem, eu vou colocar um segredo, uma frase atrás da boneca alminha. E quem conseguir se desdobrar, vir até a boneca e ler, vai ganhar essa boneca. A gente pode fazer isso, que tal? Mas vamos pensar nisso para novembro, não agora. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Vamos ao relato do Chris, mas antes deixa eu só avisar. Talvez durante essa gravação você vai ouvir umas batidas no fundo. Não se preocupem. É uma vítima que eu deixei aqui no porão e que realmente ela está importunando, mas daqui a pouco eu vou dar um jeito nela, tá bom? Então ignorem as batidas. Vamos agora ao relato. Naquela tarde em casa, após receber um esculacho público de Viviane por causa da Amélia, eu fiquei pensativo. Era óbvio para ela e para muitas pessoas que eu era um detrator da Amélia, afinal, saiu em vários lugares, jornais e etc., que a Amélia era uma pessoa abusadora e inclusive eu servi como exemplo na mídia de uma de suas vítimas, principalmente por causa do tiroteio. Então era óbvio que as pessoas colocavam a Amélia como uma abusadora, eu como vítima e, no caso, eu como acusador, sendo que eu não estava acusando a Amélia em momento nenhum. Pelo contrário, eu não sabia exatamente o que pensar e nem por onde começar a investigar. Não sei se valeria a pena ir atrás de mais informações. As perguntas estavam se acumulando. Aproveitei a tarde para fazer viagem astral. Saí do corpo e imediatamente fui até aquela masmorra com a porta na minha mente, onde ficava o tal Tótil e as minhas memórias do coma.
memórias que eu não consigo acessar. Assim que eu cheguei lá, Tótio perguntou do outro lado da porta: "O que faz aqui, Cristiano?" Eu ignorei a pergunta, fiquei observando melhor o local. Tudo aquilo era inventado pela minha mente. Não era um lugar real, não era um plano, não era um espaço no plano astral. Era uma codificação criada pela minha memória. A porta que impedia meu acesso às memórias era intransponível, porque eu mesmo a havia criado assim, porém eu poderia fazer algumas modificações no resto daquele espaço. Imaginei uma outra porta no sentido oposto àquela. Assim poderia ampliar aquele espaço mental. A porta apareceu e eu abri. Havia um infinito espaço em branco e eu disse para mim mesmo: aqui eu criarei a minha sala de investigações, o escritório do detetive astral. O engraçado de eu fazer isso é que anos depois eu descobri que essa técnica de construção de cômodos mentais tornou-se comum e ajuda muita gente no estudo, no trabalho e coisas assim. É uma técnica que vale a pena todos experimentarem. Mesmo sem saber, utilizei essa técnica com grande maestria. Criei um corredor naquele espaço infinito. Assim, eu poderia colocar infinitas portas e salas. Determinei que todas só seriam acessíveis por mim mesmo através da minha força de vontade consciente. Assim, nenhum estranho poderia entrar em nenhuma dessas salas, nem estar naquele local que ficava dentro da minha mente. E mesmo se algo acontecesse, eles não conseguiriam abrir a porta. E nem mesmo eu conseguiria abrir as portas se eu não tivesse minha plena consciência. Em seguida, determinei qual seria o espaço para a sala de investigações, o meu escritório. Uma sala ampla foi criada pela minha mente, onde eu coloquei mentalmente cadeiras, uma mesa, arquivos e deixei tudo com cara de sala de detetive de filmes. Só que eu precisava abrir um acesso para que pessoas externas pudessem vir falar comigo. Claro que eu não deixaria pessoas ou criaturas do astral virem até a minha mente, isso é muito arriscado. Por isso, criei um espelho ou uma cópia da sala no mundo astral. Mas depois eu explicarei isso melhor. Assim, quem fosse até lá, essa sala que eu colocaria no mundo astral, uma sala espelho, essa pessoa seria projetada na minha sala mental, mas ela realmente não estaria na minha sala mental. Da mesma forma, ela me veria lá na sala projetada no mundo astral, sendo que eu estaria em segurança dentro da minha sala mental. Não é complicado. Em outras palavras, nós nos veríamos frente a frente, porém eu estaria na sala em minha mente protegido e o visitante estaria numa sala externa, num local astral totalmente longe de mim e sem nenhuma ligação, para que ninguém soubesse que eu sou o detetive astral. Só precisava saber onde eu colocaria essa versão da sala no astral, mas antes disso era importante completar a minha sala de investigações e foi o que eu fiz. Coloquei na parede da esquerda diversos aparelhos de televisão. Cada aparelho mostraria o que eu precisava ver. Por exemplo, um passaria o sistema de segurança da minha casa, o sistema astral que eu havia montado, para que sempre que eu estivesse lá eu pudesse olhar e ver se algo estava acontecendo. Além disso, outros aparelhos mostrariam pessoas ou lugares que eu estaria monitorando por algum motivo. Estava muito chique mesmo. O limite daquele local era o limite da minha imaginação. E eu tinha, e ainda tenho, uma imaginação muito fértil. Além disso, eu pude usar tudo o que eu vi em programas de TV, filmes e quadrinhos. As TVs mostrariam todas as informações que eu escolhi monitorar 24 horas por dia. Por exemplo, uma das TVs poderia mostrar uma pessoa no mundo astral que eu quisesse monitorar. Claro que isso não é uma coisa simples. Se a pessoa não quisesse ser monitorada, ela não seria. Mas eu também poderia monitorar um determinado local. Por exemplo, quero ficar de olho no quarto de tal pessoa. Eu colocaria essa tal pessoa numa das telas.
Esse era um plano que, se desse certo, seria sensacional. E olha, vou falar, deu certo. Então, eu tive uma ideia e eu criei algo que realmente modificou a minha vida. Eu criei mais um assistente mental, alguém diferente da minha lunar. Eu criei um assistente que era, na verdade, um ajudante para observar as TVs, me ajudar e informar o que fosse necessário. Esse assistente era como uma sombra, sem rosto, sem sexo e com a voz sussurrada. Eu o chamei mesmo de sombra. Ele se mesclava ao ambiente quando não estava sendo usado, ou seja, quando eu não falava com ele ou ele não estava fazendo nenhuma tarefa, ele se escondia nas sombras mesmo. Como a lunar, o sombra também era uma tulpa, ou seja, ele era parte da minha mente apenas. Era uma parte reservada para uma tarefa, como toda tulpa. Depois que você aprende a fazer isso, você pode criar inúmeros amigos, objetos e servos. Se vocês quiserem, eu explico melhor. Sombra poderia transitar entre o astral e a minha mente livremente também. Em uma das TVs coloquei acessos da minha própria memória para que eu pudesse ver e rever acontecimentos passados que eu tinha presenciado, para assim ganhar tempo nas minhas investigações. Por exemplo, eu queria ver exatamente o que Viviane falou para mim naquela tarde, o esculacho que ela me deu na escola. Eu colocaria essa memória na tela e poderia rever o meu mico. Sobre a minha mesa eu coloquei um telefone grande preto que eu nem sei para que eu usaria na época, mas eu tinha planos de usar para conversar com alguém, com qualquer pessoa que eu quisesse, sem ir até ela no astral. É uma coisa meio inútil, mas muito interessante, pois eu poderia pegar o telefone e conversar com outra pessoa no astral sem precisar me deslocar até ela. Na verdade, o efeito é o mesmo. A velocidade é a mesma, porém é uma comodidade e dava o ar de detetive ao meu escritório. Coloquei também um botão de emergência para acordar. Algo também inútil, porque basta um pensamento e eu já despertaria. Mas aquele botão de emergência me deixou mais seguro, pois qualquer coisa eu bateria nele e imediatamente acordaria na minha cama. Bem na frente da minha mesa coloquei um enorme quadro de cortiça. Plasmei fotos, alfinetes, linhas e etiquetas. Coloquei o que eu já sabia sobre Ambrósio, sobre o policial, as vampiras, os pequenos sapos negros, o Dr. Klaus, a caverna de terracota, Viviane, fotos daquela escola que Viviane havia ido durante sua viagem astral, fotos de Amélia e muitas perguntas e ligações. Amarrei tudo com as linhas e cordões, coloquei avisos e bilhetes em cada uma das pistas, tudo para tentar desvendar quem era o mandante e o que estava acontecendo. Pronto, meu escritório de investigações estava perfeito. Bastava agora começar a investigar. Claro, antes precisava achar um local ideal no astral para eu posicionar o meu escritório espelhado. Assim, eu saí da minha mente e fui para o mundo real na versão astral, ou seja, deixei de ficar apenas preso em minha memória e fiquei trafegando pelas ruas, flanando pelas ruas do bairro e procurando e pensando onde seria o lugar ideal. De repente, do nada, me veio um pensamento. Eu pensei assim, falam tanto dessa tal Urbana, eu acho que eu vou para lá agora. Então eu desejei ir para a Urbana. Só que nada aconteceu. Eu permaneci no mesmo lugar, flanando a alguns metros do chão, naquele bairro próximo ao centro da cidade. Meu estranhamento durou poucos segundos. Apenas olhei mais atentamente e notei, nesse instante, o que era exatamente a Urbana. Por mais que o estranho e outras pessoas tenham tentado me explicar, apenas experimentar é que tornou possível entender. A Urbana é exatamente a dimensão astral mais próxima da Terra. Comecei a notar
que era como se eu estivesse realmente na Terra, no mundo desperto, só que eu estava ainda na minha forma astral. Porém, eu enxergava o mundo como ele estava sendo naquele momento, carros, transeuntes, então havia pessoas desdobradas, espíritos, criaturas, andando entre pessoas acordadas e carros. Era como se uma leve camada de astral fosse pincelada sobre a realidade, bem leve mesmo, a ponto dos seres do astral conviverem com os acordados. Imediatamente eu comecei a notar parasitas, espíritos perseguidores e outras pragas influenciando no mundo físico diretamente. Meu corpo astral ficou um pouco mais pesado, mas bem pouquinho, como se eu tivesse em um espaço intermediário entre o mundo acordado e o mundo astral. Eu conseguia ver algumas ondas de pensamento emanando das pessoas e podia até eu mesmo lançar ondas de pensamentos para as pessoas. E assim eu podia influenciá-las. Sabe? Eu podia, de repente, se eu desejasse fortemente, eu poderia gritar para alguém mentalmente com muita força e desejo, e assim eu faria com que essa pessoa me obedecesse. Não dava certo com todo mundo, apenas com aqueles que não tinham muita força de vontade e que o desejo era fraco. Quem tinha força de vontade de ferro e desejo inabalável era impossível de ser influenciada, enquanto outros pareciam mais fracos. Mesmo dando para flanar ou ir para os lugares de maneira instantânea, eu gostei da sensação de caminhar pelas calçadas entre espíritos e pessoas acordadas, como se eu estivesse acordado também. Parecia mesmo que algumas pessoas podiam sentir ou ver parte do mundo astral, mesmo despertas. Eu caminhei sem me cansar, afinal eu não estava no meu corpo físico. Caminhei por cerca de 1 hora no sentido da área mais central da minha cidade, até que finalmente eu cheguei a um prédio enorme e antigo, cheio de escritórios, um prédio real do mundo físico. Mas vale dizer que eu também via muitos prédios não físicos que estavam apenas no mundo astral, alguns estavam separados, outros estavam plugados ou completamente emaranhados aos prédios físicos. Engraçado isso. E aí o que eu fiz? Eu passei pela recepção desse prédio enorme, alguns espíritos me olharam, era uma verdadeira espelunca. Havia um elevador e uma escada. Eu escolhi a segunda opção e fui indo, de andar em andar, subindo as escadas, como se eu estivesse acordado. E nos andares eu via coisas estranhas, até algumas assustadoras. O prédio era muito antigo e eu via espíritos que não sabiam que tinham morrido, perguntando onde estavam e subindo e descendo, correndo. Outros perseguindo, outros nem lembravam que eram humanos. Bom, isso fica para outra história. É importante que eu fui subindo, olhando os andares, até que eu cheguei no 7º andar e encontrei uma sala perfeita para espelhar o meu escritório. Entrei nessa sala, atravessando a porta, e vi que ela estava vazia. Então eu despejei toda a contraparte espelhada naquele local e coloquei na porta os dizeres Detetive Astral, com um símbolo que era uma espécie de detetive gravado sobre o meu nome. Então ficou um símbolo bem interessante, que era uma espécie de silhueta de um homem de chapéu, da cor lilás ou roxa, e havia um símbolo de infinito sobre o seu chapéu e as palavras Detetive Astral. Obviamente eu não coloquei o meu nome, eu não queria que ninguém me identificasse. E na parte de dentro ficou exatamente uma réplica do que eu havia criado na minha mente. Quem entrasse ali estaria entrando numa espécie de imitação que permitia que eu visse na minha mente. Obviamente, pessoas despertas não poderiam ver aquilo, exceto se tivesse uma espécie de mediunidade ou grande sensibilidade paranormal. Na minha sala mesmo, eu desejei e fui para a sala na minha mente. Era praticamente o mesmo ambiente, com a diferença de que eu estava protegido na minha mente. Sentei-me na cadeira e pensei, pronto, agora só preciso resolver meu primeiro caso, esse mistério da Amélia.
Nesse exato instante, alguém bateu na minha porta. Eu quase não acreditei. Realmente, seria impossível que qualquer um entrasse sem a minha permissão. Era um construto intransponível. Porém, como alguém já estava batendo na minha porta se eu mal havia, digamos assim, aberto o negócio? Eu dei a ordem para a sombra abrir a porta. Me ajeitei na cadeira. Um rapaz entrou. Parecia ter uns 19 ou 20 anos, vestia uma camisa florida, aberta e tinha um buraco, um furo mesmo, de bala no peito. Usava óculos escuros. Assim que me viu, falou: "Olha só, pensei que você fosse mais velho." Eu respondi: "Quem é você e o que você quer?" Ele olhou para os lados, observando o meu escritório. Os visitantes não são capazes de ver o quadro de investigações de cortiça que eu coloquei e nem as TVs. Para eles, esses itens ficam embaçados de propósito. E ele falou: "Parabéns, gostei da sua solução. Eu estou no seu escritório no centro da cidade e você está em algum outro lugar, um lugar misterioso, distante e secreto. Porém, estamos simulando um mesmo ambiente. Excelente, eu nunca vi ninguém pensar em algo assim. E outra coisa também que eu nunca vi é a profissão de detetive. Eu nem imagino o que você quer fazer como detetive aqui no mundo astral." Eu agradeci e pedi para ele se sentar. Ele sentou e falou assim: "Olha, eu só estou passando pelos locais e convidando, tá? É que vai ter uma luta de tulpas. Você tem interesse em criar uma tulpa? Ou, de repente, inscrever esse sombroso aí que abriu a porta para mim?" Eu perguntei: "Batalha de tulpa? O que seria isso?" Ele respondeu: "Cara, não tem como não ter entendido, meu jovem. Vai ser na quadra que fica suspensa em cima do parque. É só você chegar lá e levar sua tulpa. Não é nenhuma batalha Pokémon, não se preocupa. Não é permitido dar ordens ou mandar fazer golpes, nada disso. Não se pode nem enviar comandos mentais. A tulpa entra, luta com a outra, sai na porrada e uma apenas vence. É isso, simples." Eu ri, pois eu nunca havia imaginado que era possível fazer batalha de tulpas. Realmente eu tinha muito ainda para aprender. Eu agradeci. "Obrigado, não estou interessado, amigo." Ele falou assim: "Tem certeza? Vai ser bem interessante e você precisa conhecer a nossa quadra que nós montamos, ou melhor, nós plasmamos em cima do parque já faz alguns anos." Eu respondi: "Ok, um dia eu até vou lá conhecer, mas por curiosidade, qual é o prêmio dessa batalha?" Eu perguntei isso, pois eu sabia que não teria nada para ele me dar. Aquele não era o mundo físico. Afinal, não existia nenhum tipo de valor, moeda ou nada que pudesse ser dado. Nós sabemos, caixão não tem gaveta. Ele me respondeu: "Olha só, você indo lá, ganhando ou perdendo, você ganha respeito, experiência, contatos, acesso, informações e talvez proteção. Nós podemos até te dar algumas marcas. As marcas garantem acessos a grupos e a locais. Você já ouviu falar de marcas?" Eu não respondi, mas eu sabia bem o que eram essas marcas, que eram como tatuagens. Eu já havia sido marcado no passado pelo Coruja e pela turma do cemitério. Eu realmente sabia que ter uma marca era algo bom, era como se fosse um distintivo que te permitia fazer algumas coisas. Mesmo assim eu neguei. "Olha, cara, valeu, não quero mesmo." Ele se levantou, foi saindo e falou assim: "Também com esse sombroso aí você ia levar uma surra. Só que para um cara como você, que chegou agora aqui na Urbana, ia ser útil, viu? Ainda mais se você quer ser detetive aqui no Astral. Acho que você ia ganhar muito em fazer contatos e ter relacionamentos no submundo." Eu achei interessante a ideia dele, mas eu me incomodei por ele achar que sombra era minha única tulpa. Fiquei com vontade de
convocar a minha querida Lunar e pedir para ela entrar no traseiro dele, mas guardei essa vontade para mim. Antes de sair, ele completou: olha só, caso você tenha interesse, eu vou deixar esse folheto com o Sombroso. Aí tá o meu nome, a data e o local da porradaria, tá bom? É só aparecer, até mais. Sombra pegou o papel das mãos do cara. O papel era uma espécie de material plasmado por ele mesmo. Ao tocar no papel, Sombra imediatamente já verificou se aquele objeto plasmado estava seguro ou não e se haveria algum tipo de rastreamento ou grampo. Como o papel estava tranquilo, Sombra me entregou e eu li. Luta de pensamentos forma. Traga ou crie o seu. Organizador, Tuba. Regras no verso. Pensei, com certeza não vou lutar nessa porcaria, mas acho que vou lá assistir sim. Eu mal sabia que teria sim que botar minha pobre Lunar para lutar naquela noite. E esse foi o Detetive Astral de hoje. E aí, você tá interessado em ver o Chris botando a Lunar pra sair na porrada com outras tupas? O que será que aconteceu? Será que o Chris tem experiência? Eu também achei que vai parecer Pokémon isso aí daqui a pouco. Mas nada contra. Eu acho só que a vida do Chris foi ficando cada vez mais complicada com o passar do tempo, não é verdade? Muitas coisas confusas foram se acumulando, mas afinal essa é a vida real. A vida real não é igual a dos filmes ou das séries ou dos quadrinhos ou dos livros, que é apenas um assunto. Tudo se mistura em várias coisas e a gente não sabe nem o que priorizar e muitas vezes nós somos levados pelo vento, como a peninha do filme do Forrest Gump. É verdade ou não é? Bom, é interessante ver que agora, além dos problemas no astral e dos problemas de adolescente, Chris está assumindo uma espécie de profissão, a de detetive astral. Muito legal, não? Olha só, essa semana vai ser cheia de coisa, tanto no canal 7 Além quanto no Detetive Astral. Fique ligada, fique ligado, porque vai ser muito legal, entenderam? Olha só, não se esqueçam de dar uma visitada lá no link do curso do Pava de Viagem Astral. De repente você se interessa, tá bom? Deixa seu comentário aqui nesse vídeo para eu saber o que você achou e para a gente bater um papo. E também deixa seu like, que para mim é essencial e para você não custa nada, combinado? Então fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além.